Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Muito bem, hoje nós vamos ver um filósofo yogi fazendo neurociência querendo falar de física. O quê? A gente vai falar de inércia mental, mas calma. O Jung costuma dizer e elaborar suas teorias, dizendo que as leis da física, as leis naturais, as leis biológicas, acontecem também internamente em nós. Ou seja, aquelas leis que a gente observa no mundo natural, tempo, espaço, gravidade, etc., de certa forma podem ser transplantadas ou analogicamente entendidas ou equivalentes dentro do nosso mundo psíquico. Os últimos dias me fizeram pensar bastante sobre a lei da inércia e como a nossa mente é exatamente análoga à ideia da lei, acho que de Newton, da inércia, que objetos em movimento tendem a permanecer em movimento. Objetos parados tendem a permanecer parados, a não ser que uma força externa modifique essa situação deles. E isso dá pano para manga para a gente discutir. Por que é que você não muda? Por que é que você cai de novo nos recorrentes tipos de padrões mentais e pensamentos e ideias fixas e pensamentos intrusivos e neuroses? Por que é que a gente de novo volta para o mesmo lugar? Why don't you change? Claro, o cultismo safado se apropriou dessas ideias de um jeito bem mequetrefe para falar de crenças limitantes e tal. E é claro que transformar a consciência não é simples. Vocês que acompanham o canal sabem que eu sempre digo que se transformar, se conhecer realmente, realizar a revolução de si, dói, demora e dá trabalho, né? Então, quer dizer, toda transformação que leva tempo, toda transformação realmente significativa dá trabalho, ou seja, tem esforço, dói, leva tempo. E é profundamente difícil, porque quebrar com esses padrões nossos, com os quais a gente se identifica, significa quebrar com quem nós acreditamos ser. Mas é disso que se trata meditar, é disso que se trata fazer as práticas. E permitir que essas mudanças venham acontecendo em nós, pouco em pouco. E quando elas de fato acontecem, aí você nasce de novo. Aí aquela rachadura pela qual a luz entra no coração acontece. E aí você está pronto, não para terminar a sua história, mas para começar mais uma outra, de mais uma superação. Essa subida dessa grande escadaria que vai tornar a vista que a gente vai ter depois tão fantástica e transformadora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de meditação, de autocuidado, de autoconhecimento. E se você quiser se aprofundar mais nesses temas, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo para a gente fomentar a nossa sanga online. Eu estava vendo esses dias, durante as aulas de meditação que a gente dá aqui no Instituto, depois eu falo mais para você, que embora eu avise de novo, sobre os antídotos que você pode usar para, de forma técnica, interromper um pensamento intrusivo, interromper uma ideia fixa, a maior parte das pessoas que está começando não presta muito atenção nisso. Então, os alunos vêm com perguntas do tipo: tive uma experiência assim, criei um trauma assim. E aí eu começo a fazer a prática e essas coisas vêm até mim. E aí não tem jeito, eu continuo vendo aquela cena, eu continuo sentindo aquela emoção. Mas eu já falei o que fazer. A questão é, assim como na lei da inércia, os objetos parados tendem a permanecer parados, os objetos em movimento tendem a permanecer em movimento naquela mesma direção, com aquela mesma força, a não ser que uma força contrária, oposta, enfim, uma força diferente modifique aquele movimento, modifique a direção, modifique a intensidade, modifique a velocidade, sei lá, seja essa força o atrito, seja essa força a gravidade. Ah, meu Deus, voltei para uma aula ruim do cursinho do ensino médio, porque esse cara ainda nem sabe de física. Eu falei que é uma analogia. Mas a nossa mente, ela tende a percorrer caminhos, a gente tende a criar padrões de formas de ver a realidade. É um jeito do nosso cérebro economizar energia e é um jeito da gente se sentir seguro. E sim, segurança é uma necessidade básica mental que a gente tem. A ideia de se sentir seguro, de se sentir familiar com o ambiente, é uma necessidade básica psíquica, tanto quanto fisiologicamente a gente precisa de comida e água. Porque se a gente vive em estado de completo estresse o tempo inteiro, em estado de completo frenesi mental, a nossa mente pifa.
E isso tem sido uma constante, inclusive, no meu trabalho no ambiente corporativo. Tentar explicar para as pessoas que esse ambiente de competição, de comparação, de constante luta, por mais que se use essas analogias, vamos ler a Arte da Guerra para falar de negócios, vamos falar dos guerreiros e cantar o haka, né? Sabe o quê? Haka, o canto dos guerreiros Maori, para a gente poder vender e sermos empreendedores. O que isso cria em nós é uma ativação constante do nosso sistema nervoso simpático, isto é, aquela parte do nosso sistema nervoso responsável pelos nossos mecanismos de luta e de fuga, e que foram mais ou menos desenvolvidos, evoluídos, para que a gente fizesse recurso, fizesse uso deles em momentos muito específicos. Pensa na natureza, a gente não fica o tempo inteiro lutando e fugindo. Os animais selvagens que vivem nas regiões mais difíceis não ficam o tempo todo lutando, fugindo. Eles estão economizando energia. Quando você cria essa ideia de eu tenho que ficar freneticamente, o tempo inteiro, traumaticamente, em estado de alerta e de combate, o que você cria é uma neurose compulsiva persecutória, né? Você vai ter essa síndrome de perseguição, esse complexo de perseguição, que não está baseado na realidade e nem pode te trazer ganho algum. A questão é que você não sabe sair daí. Você criou, você adestrou a sua mente, acostumou o seu cérebro a ver as coisas dessa maneira. Quebrar com isso dá trabalho. Guilherme, mas você está falando que a gente não pode ficar alerta o tempo todo, mas você fala que o ponto focal da meditação, o ponto de partida é a atenção. Essa é a diferença fundamental entre atenção e tensão. Porque tensão é a atenção imposta sob um esforço, sob um custo. E isso realmente é bastante doloroso, é bastante custoso em termos de energia física, em termos de energia psíquica. A atenção, ela tem que ser desenvolvida aos poucos, como um deleite. Tem que te fazer bem ficar atento. Estar aqui agora e sair do delírio. Porque o que cansa é o delírio, é o pensamento intrusivo, ficar ali blá 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 blá. Gui, você falou que você ensina no curso de meditação, no curso aí do Instituto, os antídotos. Dá uma dica de um? Volta agora para a respiração. Porque se você prestar atenção, o pensamento que está te testando e te deixando biruta, ai meu Deus, uma cena de violência, a conta que eu tenho para pagar, aquelas coisas que aquela pessoa me disse, já passaram ou nem aconteceram. Volta para agora. É fácil falar. É difícil fazer mesmo, mas você tem que começar. É interessante, eu estava assistindo aquela série The Chosen de novo, eu falei dela para vocês há um tempão aqui no canal, eu não consegui terminar, e aí chegou finalmente na famosa passagem do paraplégico, e que Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E é muito interessante essa cena, como ela foi construída, porque é claro que a gente não sabe se foi exatamente assim que aconteceu. Mas o lance é que o diretor da série, os atores souberam compor de uma forma em que o cara nem entendeu. Ele começa a dar 1000 voltas e perguntar se Jesus não vai jogar ele no poço, que era um poço lá dos milagres, se que ele não conseguia sozinho. E ele fala assim, escuta, eu não te perguntei nada disso. Eu perguntei se você quer ser curado. Mas eu tô aqui há tanto tempo. Quer dizer, eu apostei numa solução com tanta devoção, com tanto vigor e por tanto tempo, que eu não sei pensar de outra forma. Pega esse exemplo do poço, que interessante. O paraplégico, no episódio, e pelo amor de Deus, não vem me falar que é spoiler, porque se você tá achando que história bíblica é spoiler, então você não conhece a história do evangelho, e eu que não sou cristão conheço, então pelo amor de Deus, vai ler. Né? Spoiler. Uma amiga minha veio falar assim pra mim esses dias. O pessoal daqui do Instituto quis ir. Uma galera quis ir lá assistir no cinema. E ela falou assim, mas eu tô assistindo a série e eu não queria ter spoiler. Spoiler? Você tá maluca? Deixa eu te dar um spoiler. Ele morre no final. Então, vamos pegar essa história do paraplégico. No começo do episódio, mostra lá que ele sofreu um acidente, ele é abandonado pela família, ele perde todas as esperanças, é colocado num poço, que uma vez a água borbulha, é dito que a primeira pessoa que cair ali dentro pode ser que se cure. E ele se agarra nessa esperança. Assim nós fazemos com os nossos padrões e nossos pensamentos. Você inventa soluções e explicações para tudo que está acontecendo ao seu redor o tempo inteiro. A mente faz isso porque ela busca aquela sensação de segurança, a inércia da mente. Ela tende a manter um mesmo movimento, a seguir uma mesma estrada, o mesmo caminho neuronal, o movimento de inércia. Ela vai percorrer aquilo porque aquilo já é conhecido e quase não gera nenhum esforço fazer aquilo automaticamente. Pensar sob outro ângulo, considerar uma outra possibilidade, prestar atenção no agora, é quase um sacrilégio para essa mente que criou com tanto zelo um caminho tão bem pavimentado. Isso é o que acontece quando você chega às suas conclusões e supõe que desenvolveu sabedoria profunda sobre qualquer verdade que você acha que você já dominou. Por exemplo, as pessoas estão em volta de você. Ele é meu marido, eu já conheço ele. Ele é meu filho, eu já conheço ele. Ela é minha mulher, eu já conheço ela. Você não conhece nem você. Eu me conheço, eu sou assim. Será?
Será que é porque você está acostumado a reagir de uma determinada maneira, simplesmente porque é o único jeito que você aprendeu a fazer, mais ou menos, mal acostumbradamente as coisas? E porque você aprendeu a se virar daquela forma e foi ensinado a fazer aquilo tudo daquele jeito, e você nem percebeu você sendo adestrado daquele jeito? Pela língua que você fala, pelas companhias que você conserva, pelos ambientes que você anda, pelos seus inputs, por tudo que você recebeu. Será que por causa disso você não condicionou a acreditar que aquela é a única verdade? Aquele raio daquele poço que borbulha e você ali se arrastando? Aí alguém vem e te pergunta, você quer ser curado? E você diz, não, mas você vai me levar no poço? Então, mas a parada que você busca de verdade tem nada a ver com o poço. Olha que parábola linda, porque se foi assim mesmo que aconteceu, olha que lição, e por isso que histórias religiosas são verdades eternas para nós, independente de você ser ou não religioso, porque elas falam das necessidades da alma humana. O cara tá ali, ele apostou numa solução, ele criou um estratagema enorme, e a solução tá na frente dele. No caso, Jesus perguntando, você quer ser curado? Então, ser curado. Toma a tua maca, levanta e anda. E é uma passagem muito bonita. Eu lembro que quando eu era espírita, a gente falava bastante dela na escolinha de moral cristã, porque, e eu não entendia. Eu não entendia qual era o rolê. Pega a tua maca, levanta e anda. Ah, se você quiser ser curado, então seja curado. Não é simples assim. Não é aquela covardia que esses coaches criminosos estão fazendo de ser coach de business e aí mistura com religião. Tem nada a ver com isso. Eu não estou falando para você sobre fé. Eu estou falando sobre a desconstrução que você precisa fazer em certos modos com os quais a sua mente funciona. Aí tem uma solução simples e óbvia e prática ali na sua frente. Pega as tuas coisas, levanta e anda. Você já pode ser curado. Jesus não disse que ele não era paraplégico, que ele não sofreu pra caramba. Ao contrário, na série, essa questão da empatia em Jesus, né, da compaixão de Jesus, é muito verdadeira, assim. Ele realmente reconhecer o sofrimento do outro e dizer, sim, eu sei que tá doendo. É porque está doendo que eu tô te falando. Sai daí. O que você quer? Que eu te cure ou você quer continuar chorando e sofrendo e só ser abraçado e consolado? Porque, de novo, você está pedindo para eu te levar no poço, mas não é lá que está a cura. Essa é a inércia mental. Você cria padrões para explicar o outro, para explicar você. Estratégias que você desenvolve com muito esforço, com muito tempo, consciente ou inconscientemente, para conformar o mundo, para dar uma forma que te dê segurança. Mas isso precisa ser quebrado. E é muito difícil. A gente, inclusive, se ofende quando vê pessoas de posturas ou tipos mentais muito distintos dos nossos. Se você quiser, de novo, pegar a ideia do Jung, com extroversão e introversão, bota uma pessoa desequilibrada, extrovertida, para conviver com uma pessoa introvertida também desequilíbrio, elas vão se odiar e vão apontar uma para outra como a causa do seu sofrimento. E não tá no outro, mas vai explicar isso. Vai dizer para qualquer um desses dois que ela precisa ter empatia com a limitação de visão dela e do outro, e é por isso que elas não conseguem sair da encalacrada. Como o meu aluno falando, eu continuo vendo uma coisa durante a minha meditação, e eu falei, mas eu falei, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, usa essa âncora, usa esse antídoto, volta para cá. Você fez? Não. Então, o pensamento está ali. Ele principia na sua mente. E como na lei da inércia, ele tende a se manter em movimento. Se você entrar nesse carrinho de montanha-russa e fechar, meu filho, você vai descer essa montanha-russa. A questão aqui é ter coragem de cortar isso. Se você for mais habilidoso em reconhecer os seus padrões emocionais, seus gatilhos, você vai ver o princípio de um padrão de pensamento ruim, um padrão de um comportamento ruim, e vai saber cortar. Porque lá no fundo, deixa eu te contar um negócio. A consciência sempre sabe. Mesmo que as atitudes sejam tomadas inconscientemente, uma parte da sua consciência, e aqui eu não estou usando o termo junguiano para consciência, eu estou falando de consciência como um todo, como esse aparato inteiro que você chama de você, que inclui o inconsciente, essa consciência com C maior. Por isso que eu gosto da filosofia indiana, né? Você tem termos mais abrangentes para falar dessas instâncias da mente. Então, essa mente consciente, que a qual Jung chama de a mente consciente discursiva, ela é manas e buddhi. Ela é aquilo que conversa com você. Uma outra parte da buddhi, do intelecto, junto com o ego mais profundo, ahamkara, isso é o inconsciente, beleza. Tudo isso compõe nossa psique. Mas chit, ou Chaitanya, né? Chit é a consciência mais profunda, mais abrangente, e Chaitanya é a consciência absoluta, manifesta em todos nós. A gente é tudo isso, a gente é consciência relativa, a gente é inconsciência, a gente é consciência absoluta. A sua consciência absoluta sempre sabe. Essa volta que eu dei foi só para te dizer o seguinte: não importa o que você faça, nem a sua neurotipia, uma parte dessa inteligência que é você sabe o que você está fazendo. Sabe e não para. E claro que parar um padrão mental, parar esse movimento, essa inércia mental, né? Esse movimento que tende a ser constante, violento e profundo e danoso,
exige habilidade, exige ajuda. Por isso que é importante você ter acompanhamento terapêutico, de você ter professores que te ensinam a meditar com segurança. Mas dá para mudar, porque o lance é, de pouco em pouco, alguém precisa ir te lembrando de novo, de novo, de novo. Sai desse lugar. Não é no poço que está a sua cura. Olha para frente. Eu tô aqui. Eu não, né? Tô usando a metáfora, né? Mas Jesus diz isso pro cara, né? A sua cura tá em mim, não tá no poço. Para de ser maluco. E o cara teima, a gente segue um padrão mental, a gente quer uma mesma solução. A gente quer essa mesma solução para os nossos filhos, para os nossos amigos, a gente quer que eles vejam como a gente vê. Inclusive, essa é a importância do porquê que os sufis falam de saber o desejo essencial do seu coração. Qual é o seu real desejo? Um cara lá no poço, o paraplégico, supunha que o desejo dele era entrar no poço. Ele estava esquecendo qual era o desejo essencial dele. O desejo essencial dele não era entrar no poço, era ser curado. Ele nem sabia o que ele queria mais. Ele ficou tão apegado à ideia de que o poço iria curá-lo que não era mais a cura que ele queria, era o poço. E os sufis falam, né? Você não pode ser pago 2 vezes pelo mesmo serviço. Quando você foca muito num objeto do desejo, ainda que você justifique esse desejo como um mecanismo para a sua felicidade, aqui ou ali, o que você vai receber é o fruto desse desejo ou a frustração de não conquistá-lo. Não felicidade, não cura, não libertação. Quebrar esse padrão mental leva tempo. Falando de mim mesmo, assim, 2 exemplos da minha vida. Dessa coisa da gente não ficar atento a um padrão, a um vício. Porque essa é a história da inércia mental. É esse padrão neurótico que se repete de novo, de novo, de novo. E eu falo, eu não quero ser assim. Mas quando eu vi, eu já fui. Então você precisa de mãos amorosas para te carregar, para te puxar, para te lembrar. Então eu lembro quando eu fazia karatê, tem um golpe específico que a gente... um chute que você dá com o peito do pé. Eu era criança, eu tinha 9 anos. Toda vez que eu fazia esse Mawashigiri. Giri é chute, eu lembro no karatê, mas os nomes eu não lembro mais. Mas enfim, um que você dava com o peito do pé. E o meu mestre falava, é o peito do pé. E eu continuava chutando igual. Um dia ele pacientemente segurou minha perna no meio do chute, segurou, e estendeu meu pé assim, ó. Que nem pé de bailarina, assim. Essa parte ele fez. Aí eu... Parece a frase do Confúcio, né? O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo, o que eu ensino eu aprendo, acho que qualquer coisa assim. É isso? É isso. O que eu ouço, o que eu só ouço, eu esqueço, o que eu vejo, o que eu faço, eu me lembro, o que eu ensino, aí eu aprendo de fato, né? Aquilo que eu transmito, que transborda de mim. Então, não que eu estava ensinando, mas assim, eu fiz com o meu corpo entendeu o que o mestre Walter estava falando, ele fez junto comigo. E aí aquele conhecimento foi muito legal, aquela experiência para mim, porque desbloqueou um processo que, por inúmeras outras vezes na vida, eu percebi que era a gente teima em seguir um padrão, nessa inércia mental, até uma hora que eclode. De novo, de novo, de novo. A gente é lento para aprender sobre os nossos traumas, sobre os nossos medos, sobre os nossos vícios. E eles vão dizer de novo, de novo, de novo. Esse é o trabalho de um professor e de um mestre. Ele vai corrigindo o seu vício. Até uma hora que você faz... Pá! E aí acontece aquilo que meu mestre fala, Shri Shiva Hariananda, que quando você aprende algo, você captura aquilo para si. Porque quando você aprendeu algo, de fato, quando houve essa epifania, esse eureka, essa iluminação desse conhecimento, o que você aprendeu não foi o que te foi dito, não foi o que você ouviu, não foi o que você pensou sobre aquilo, e nem nenhuma dessas 3 coisas juntas. É a soma delas, mais todo o seu arcabouço de experiências e uma coisa nova, que através de uma alquimia interna torna aquele conhecimento todo seu. É assim que ele falou que funciona o aprendizado. É como uma lembrança que é a somatória de todos esses elementos novos. O segundo exemplo, e que aconteceu 1 zilhão de vezes, todas as vezes que eu meditei, foi... E por que a prática meditativa é tão legal? Você está num estado mental zoado. Vai fazendo. E isso que é a parte legal da inclusão do corpo dentro das práticas meditativas. Seu corpo é sagrado, seu corpo é o templo, onde você vai buscar o divino, vai buscar recurso, vai buscar autoentendimento. Sua respiração é a linha guia para você entender sua mente. Então, senta lá mesmo que você tá puto. Nossa, posso contar as centenas de vezes que isso aconteceu comigo. De eu sentar automaticamente ali para fazer a prática, porque alguém mandou. Eu falei para vocês, eu fui fazer Kriya Yoga não porque eu acreditasse no meu mestre. Eu estava numa crise suicida cética. Eu fui no neurologista, saber se as experiências que eu tinha não eram maluquice, não era esquizofrenia, com 18 anos. E eu fui fazer para provar para ele que uma pessoa como eu não saberia meditar.
E eu sentava puto da vida e, vez após vez, eu entrava em outro estado, eu mudava. E a postura mudava, e a respiração mudava, e aquele padrão mudava. Quer dizer, a inércia mental pode ser quebrada de duas formas. Ou você pode dar um corte ininterrupto, e assim como um corpo em movimento, pensa um carro em alta velocidade. Você pode parar ele de uma vez. É só você botar uma parede na frente dele, uma montanha. O que vai acontecer com o carro? Ele explode. Ou você pode ir diminuindo ele aos poucos. É nesse lugar que a maior parte das pessoas se perde no caminho do autoconhecimento e da transformação. Elas não entendem que os padrões neuróticos e viciosos em um movimento vicioso e de inércia está indo numa mesma direção em altíssima velocidade e ele precisa ser reajustado, diminuído e mudado de rota aos poucos. Então você vai de novo, pisando devagar no freio, até ele suavemente parar. Dá para você parar se você estiver instalando aí em você freios de altíssima qualidade que consigam cortar certas coisas ruins? Dá, e algumas coisas têm que ser cortadas no ato, assim, blof. E com a maestria de um mestre, você consegue cortar aquilo e colocar a pessoa em ordem, apesar do espanto do freio. Então, tem vezes que a gente tem que frear com tudo na estrada para não morrer. Né? Tem alguém parado na nossa frente, caiu um carro, capotou um carro na nossa frente, passou um animal na pista. São os momentos da vida em que situações muito emergenciais, vícios autodestrutivos, palavras mal colocadas, elas precisam ser cortadas antes de serem praticadas. Mas aqueles pensamentos, aqueles movimentos de inércia da mente, viciosos e repetitivos, que continuamente voltam, a gente tem que parar de novo, através da prática. E a prática meditativa vai te ajudar a saber em que momento você está indo na direção autodestrutiva e que você precisa parar com ele. É para isso que os amigos da prática são tão importantes. O estudo, a sangha, as pessoas que vão junto com você, te encorajando, te incentivando. O professor, o mestre, o acharya, que vai te corrigir, vai te ajudar. E a graça, a presença dessa possibilidade. Você não precisa ser religioso para entender essa graça. É essa inteligência interna que sabe fazer esse shift, sabe fazer essa troca de estado quando ele se torna danoso demais. Porque, de novo, a sua consciência sabe que está te fazendo mal. Você só está viciado nesse jeito de ser. Mas se você tentar, pode ser que no primeiro e no segundo dia seja difícil. No terceiro dia, algo começa a rolar. Desde a primeira vez, se você deixar, se você prestar atenção no que é estar presente, relaxado e consciente, você começa a mudar esse estado. Não importa quão traumaticamente profunda seja a sua ferida, dá para começar a sará-la. Só que você tem que querer. Assim como Jesus pergunta para o homem no poço, o que é que você quer? Você quer ser curado? Ou você está só querendo entrar no poço porque te disseram que é lá que está a sua cura? Na hora que você souber responder essa pergunta, então, de fato, você começa a mudar. Se você quiser saber como fazer isso de maneira segura, profunda, consciente e consistente, vem estudar com a gente no Instituto Revolução de Si, ou dá uma olhada no nosso curso de meditação aqui embaixo. E pode ir com a gente para a Índia agora, no Atma Sadhana 2025. Nós vamos para o norte da Índia e para o Nepal. Você pode ir ou para o norte da Índia ou para o Nepal, ou para os dois. E o norte da Índia vai ser 18 dias, o Nepal é uma semana. Você pode fazer essa viagem completa, com 20 e poucos dias. E a gente chega lá e começa o programa dia 5 de janeiro. Se você quer sair dessa inércia mental, desses caminhos viciados, então vem com a gente. Ou marca um horário também comigo, se você quiser bater um papo, fazer um trabalho dialético, terapêutico mais profundo, aprofundar a sua sadhana, marca um horário e a gente começa um caminho que, de pouco em pouco, ajuda você a perceber como dirigir diferente, em estradas diferentes, num horizonte diferente, a sua própria vida.